Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Obrigado por estar aí na audiência, na paciência, na sua companhia maravilhosa. Eu agradeço aí e digo uma coisa: você está no Alvorada? Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando, oi, pessoal. Mais uma vez aqui juntos e, como sempre, uma alegria muito grande a gente poder desfrutar, ainda que por pouquíssimo tempo, mas desses minutos em que a gente tem aí a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita e, no nosso caso aqui, nesse nosso quadro no Alvorada, sempre levando em consideração a psicologia e a espiritualidade. Que a gente possa ter aí bons momentos juntos, mais uma vez. Exatamente. Quero mandar um abraço a toda a equipe da FEAL, que está lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa, não é, programação maravilhosa. Muito bem, vamos trazer hoje do livro Pão Nosso, né, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, o tópico 77, responder. E temos aqui a passagem de Paulo, Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como responder a cada um. Quer comentar aí essa passagem de Paulo, querido Uhum. Como Edson? sempre, né, gente? Lembrando que essas cartas Paulo escreve, lembrem-se, ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele ia andando, né? Ia pregando, ele ia falando, divulgando o evangelho de Jesus, né? Os ensinamentos que Jesus tinha deixado. E ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, porque, ao contrário dos outros, que consideravam, na grande maioria, que a mensagem de Jesus era para os judeus, né? Lembrando que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus e considerados, né, o povo escolhido. Naquele momento, eles estavam sob o domínio de Roma, né? Então, ele falava não apenas para judeus, ele saiu mesmo andando pelo mundo e falando para todos os povos, em todas as cidades pelas quais ele ia passando. Nesse caso, essa carta aqui aos Colossenses significa o quê? Por que que é Colossenses capítulo 4 versículo 6? Porque é uma carta que Paulo escreveu para os habitantes de Colosso. Na verdade, está Colosso na Bíblia, né? Aparece como Colosso na Bíblia, mas na verdade o nome da cidade mesmo era Colossá. Tá certo? Só não sei se isso quer dizer muita coisa, né? Até porque as ruínas dessa cidade é uma cidade que nem existe mais, né? Hoje, geograficamente falando, as ruínas dessa cidade de Colossa estão lá no que a gente conhece hoje como Turquia. Então, o que que é legal? E eu sempre digo isso para vocês. Emmanuel, ele pega uma passagem do Evangelho e aproveita para falar sobre ela, tá certo? Só que assim, ele pega um trecho. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que vocês saibam como responder sempre, né? É, Na verdade, nesse trecho, Paulo está escrevendo para o pessoal lá de Colosso, né? E nesse trecho ele está falando sobre oração e prudência. Ele pede que os habitantes, né, aqueles que foram tocados, vocês lembram, né? Ele vai e prega. Aí ele funda uma igreja. O que que é uma igreja? É um conjunto de pessoas que discutem, que falam e que passam a viver em função de um determinado ensinamento. Ele deixa lá alguém responsável pelo grupo,
né? E vai embora para a próxima cidade. Nesse caso, ele escreve, inclusive estava preso, né? É uma das cartas que foram escritas, aquelas cartas que acabaram ficando conhecidas como as cartas da prisão, porque ele estava preso em Roma, né? O Paulo, nesse momento. E ele escreve essa carta para os habitantes de Colosso, escreveu lá para o pessoal de Éfeso, de Filipo, de Filemon, etc. Todas essas cartas que no Evangelho aparece lá, né? Colossenses, blá blá blá, Efésios, Tessalonicenses, etc. Sempre os habitantes de uma cidade pela qual ele tinha passado e deixou formado um grupo que tinha dúvidas, né? Então, nesse caso, ele escreve para esses habitantes aí de Colosso e nesse momento falando sobre oração e prudência. Ele pede para que eles perseverem na oração vigiando através de ações, e que supliquem ao mesmo tempo também por nós, ou seja, por ele próprio, por Paulo, né? Para que Deus abra a porta à palavra, a fim de que ele possa falar do ministério de Cristo, pelo qual está algemado, ou seja, estava preso, para que eu possa manifestar como devo fazer. Portem-se com sabedoria para aqueles que são de fora possam aproveitar as oportunidades. E aí a passagem que Emmanuel pega. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberem como devem responder para cada um. E nesse caso, temperada por sal, gente, todo mundo que em algum momento já teve que ficar no hospital comendo. Porque comida de hospital é considerada tão ruim. Não é que ela é ruim. O problema é que ela não tem tempero, ela não tem sal, né? Tudo sem tempero fica sem gosto, né? Então, o que o Paulo está querendo dizer aqui é assim: temperem o que vocês estão dizendo para que seja agradável para quem ouve, né? À luz da psicologia, gente, qual que é o grande problema nas relações, né? Sejam elas de amizade, familiares, casamentos, etc. Essa, essa falta de cuidado ou não ter conhecimento de que é necessário ter cuidado com o que você fala, com o que nós falamos. E é muito louco isso, porque se vocês pararem para prestar atenção, a gente toma muito mais cuidado com o que e com como, principalmente. A gente fala para pessoas desconhecidas ou menos importantes, tipo chefe, patrão, né? Você toma, professores, sei lá, você toma cuidado por quê? Porque senão ele te manda embora, né? Se você falar de qualquer jeito. Você toma cuidado por quê? Porque senão o cara te dá uma nota baixa, né? Se você falar de qualquer jeito. E com aquelas pessoas que realmente são as mais importantes, que lembrem-se que, à luz da doutrina espírita, todos aqueles que estão família, tá certo? Foram colocados nesse grupo, nessa família, justamente para terem a oportunidade de transformar relações que talvez um dia não tenham sido muito boas em relações de verdadeiro amor. Ou seja, todos aqueles que fazem parte do teu grupo familiar são os espíritos mais importantes neste momento, nessa sua encarnação. Especialmente aqueles com os quais se relacionar é mais difícil, não é? Tá certo? Lembra? Nós estamos aqui reencarnados para quê? Para aproveitar e, através da vida de relação, transformar essas relações em relações de verdadeiro amor, e melhorar essas relações. Então, mas isso significa então, Edson, que todos os espíritos que fazem parte da minha família um dia eu prejudiquei? Todos não, porque Deus é bom, Deus é justo e Deus é misericordioso. Ele não ia fazer um negócio desse com a gente, tá certo? Então, algumas destas pessoas, e não é difícil de identificá-las, não,
Não é porque você, ainda que já tenha tido problema em algum momento, esses problemas já foram superados ao longo das outras encarnações, né? Quantas encarnações vocês imaginam que a gente vem convivendo com os mesmos espíritos? Às vezes, mudando só as posições. Vocês sabem que se hoje nós estamos pai, se hoje nós estamos filho, se hoje nós estamos marido, se hoje nós estamos esposa, ou melhor, se hoje nós estamos maridos, um dia, talvez a gente já tenha estado esposa, filha, mãe, irmã, né? O gênero é uma coisa que diz respeito ao corpo, não ao espírito. Não sei se isso fica claro, gente, mas assim, nós vamos mudando de corpos e os corpos às vezes são pretos, brancos, vermelhos, amarelos. Os corpos às vezes são homens, às vezes são mulheres. Os corpos têm essa ou aquela característica, mas nós espíritos vamos para muito além disso, né? Eu estou neste momento usando uma camisa preta. Se eu tirar essa camisa e colocar uma camiseta verde, eu não mudo, eu não deixo de ser quem eu sou, continuo sendo quem eu sou, né? Nesta encarnação, eu estou usando um corpo amarelo do gênero masculino. Não significa que sempre foi, nem que sempre será assim, né? Isso só me dá a oportunidade de viver determinadas experiências que, num corpo diferente, muito provavelmente eu não viveria. O mundo, ele não é igual para homens e mulheres. Esse nosso mundo aqui, infelizmente, aliás, ele não é igual para pretos, brancos e amarelos, né? Então, essa característica do corpo que eu estou usando me proporciona determinadas possibilidades. Assim como as características da roupa que você usa também, né? Não faz muito sentido você ir de biquíni, né, para uma festa de formatura no inverno, né? Não é o lugar adequado para estar com aquela roupa. Assim como não é adequado ir com um vestido longo, cheio de brilho, para a praia, né? Então, cada coisa é usada no momento oportuno e mais adequado. Vale para as roupas que vestem os nossos corpos, como vale para os corpos que nós usamos enquanto espíritos, que é o que verdadeiramente somos. Mas vamos lá, voltando, né? Então, Paulo escreve aos habitantes de Colosso, falando a respeito da importância do cuidado no que e como você fala. E aí vamos para o texto, Nando? Vamos lá. Então ele fala assim, ó, o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas ou heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Sim, necessário, não é, redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos recrutar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Então, é responder de acordo com o nível de compreensão, né, Edson? Então, né, o que que ele quer dizer? O ato de responder de forma proveitosa a inteligências heterogêneas. Ninguém é igual. Nós não convivemos com pessoas que são iguais. Pelo contrário, na prática não existem duas pessoas iguais. Não existem dois espíritos iguais. Podem até estar usando corpos iguais, que são
os gêmeos univitelinos, né? Mas a mãe, o pai, as pessoas que convivem com gêmeos, eu não sei se você já teve em algum momento a oportunidade de conviver de conviver com gêmeos, sabe que, apesar de ter a mesma aparência, são pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque são espíritos diferentes usando corpos iguais. Seria o equivalente a nós colocarmos camisas pretas iguais, tá certo? Isso não faz de nós pessoas iguais, só pessoas usando camisas iguais, é só uma vestimenta, assim como são só corpos. Vocês vejam que eu fico insistindo nisso, porque esse é um conceito muito importante. Ter ele claro, que é para a gente entender, inclusive, muita coisa que Jesus disse. Porque senão as interpretações elas ficam meio estranhas de algumas coisas. Tenha isso com clareza na sua cabeça, somos espíritos usando corpos, não corpos que têm espírito. Tenha isso bastante claro. Tem muita coisa que é meio estranha, que fica fácil de entender do que Jesus diz. E aí, continuando aqui com Emmanuel. Por quê? Se são pessoas diferentes, se são espíritos diferentes, a forma de falar com eles também tem que ser diferente. Você não conversa com a sua mãe, eu diria, da mesma maneira que você conversa com a sua esposa, da mesma maneira que você conversa com a sua filha de 3 anos, tá certo? Quando você faz isso, conversa com as três exatamente da mesma maneira, você erra. Porque muito provavelmente cada uma delas vai compreender o que foi dito, que é exatamente a mesma coisa, de uma forma diferente. A linguagem tem que ser diferente, né? Agora, sempre temperada com carinho, temperada com amor, temperada com paciência. Você não conversa, de novo, de qualquer forma. As mágoas e os ressentimentos que prejudicam tanto as relações, elas, de maneira geral, são criadas, começam a existir justamente por falta de cuidado no que e no como você disse isso ou aquilo. No como você fez isso ou aquilo. Então, esse cuidado de que Emmanuel está nos chamando a atenção, e Jesus em vários momentos falou também sobre isso, ele é fundamental, porque é comunicação, gente. Para que você seja compreendido, para que você seja compreendida, você precisa adequar a sua linguagem a quem está ouvindo, né? Você não fala da mesma forma com um, sei lá, professor erudito, tá certo? E uma criança, né? Veja, e não se trata é a linguagem mesmo, é o cuidado para que você seja compreendido, né? Os professores, uma das qualidades que professor tem que ter é didática, conseguir se fazer compreender. Quantos professores tem por aí que tem muito conhecimento, mas que não tem didática nenhuma? Ou seja, são pessoas extremamente sábias, né, com muito conhecimento, mas péssimos professores, porque eles não conseguem transmitir a ideia, né? Essa, eu diria, é a grande característica fundamental para qualquer um que queira ser professor. Tem que conseguir transmitir com facilidade, com clareza, com simplicidade, aquilo que está querendo transmitir ao outro, né? O que o Emmanuel ainda fala? É preciso responder, o redarguir é responder, com acerto para cada um. Você não vai dizer para aquela pessoa que é agricultora, que lida com a enxada, né, debaixo do sol, falando sobre coisas que só existem na cidade.
ele não tem esse vocabulário. Assim como o contrário. Tem muita criança que acha que leite dá em caixinha, né? Se você perguntar, você já viu um pé de melancia? Ele pensa numa árvore com um monte de melancia pendurado, tá certo? Veja, cada um vive num determinado lugar, que é diferente. Cada um está acostumado com determinadas coisas. É o que a gente chama de cultura, né? A cultura do Ocidente não é igual à cultura do Oriente. A cultura da cidade não é igual à cultura do campo, né? E aqui ninguém está falando que uma coisa é melhor ou pior do que a outra. Só são diferentes. Entender que essa diferença existe é fundamental para que você, de novo, use uma linguagem e os exemplos mais adequados, dependendo de com quem você está conversando. De novo, você não fala, se você vai dar uma determinada notícia, é importante que você adeque as palavras que são usadas na comunicação para aquela pessoa que vai receber. De novo, você não fala da mesma forma para sua filha pequenininha que você fala para sua esposa, que você fala para o seu professor, que você fala para sua mãe, né? E mais importante, talvez, muito cuidado, né? Na psicoterapia, por exemplo, a gente trabalha muito com casais. E o que que costuma dar muito errado? O que que costuma gerar os divórcios e as separações, né? É dificuldades de comunicação, dificuldades em transmitir o que você pensa. Vale? Estou falando aqui de relacionamentos porque eu acho que fica mais fácil para todo mundo perceber. Mas nas relações pai e filho, sabe? Mãe e filho, essa semana eu atendi uma jovem, que já não é mais uma criança, uma jovem de 20 anos, né? Que viveu uma experiência de luto, né? E, e ela não se sentiu compreendida, ela não se sentiu acolhida pelos pais e pelas irmãs. Porque os pais não gostam dela? Claro que não. Porque as irmãs não gostam dela? De jeito nenhum. Só que muito provavelmente os pais entenderam que não fortalecer esse sentimento de perda era uma maneira de ajudá-la, né? Sabe aquela coisa do levanta, dá volta, né? Sacode a poeira e dá volta por cima? Às vezes, tudo bem, é verdade. Às vezes, a pessoa só precisa de um abraço. Você não precisa nem falar nada. Você só precisa se colocar à disposição, mostrar que você se importa, entendeu? Se colocar mesmo, olha, a hora que você quiser, vem falar comigo, estou aqui para você, né? Infelizmente, a gente está numa sociedade que é um tanto quanto egoísta, a vaidade, ela fala meio alto, o orgulho, ele fala muito alto, então muitas vezes, por uma questão de orgulho mesmo, as pessoas não se permitem mostrar fragilidade. E quando você faz isso, você sofre muito, entendeu? Poder falar, né? O que que você está sentindo, receber um abraço, perceber que você é importante para alguém, perceber que você não está sozinho, sozinha no mundo, muitas vezes é o melhor remédio, sabe? A demonstração de cuidado. E, infelizmente, o que a gente percebe é que por orgulho, por vaidade, por uma questão cultural, né, por uma questão de não demonstrar fragilidade, homem tem que ser forte, tem que ser macho, é ou não é? Tem que encarar tudo e dando, né, sem se permitir fragilizar, essa ideia faz com que as pessoas sofram muito,
né? Veja, de novo, é um grupo familiar, pai, mãe, filhos, que se amam, tá? Que se gostam demais. Eu sei que se gostam demais. E, no entanto, tem várias dificuldades nas relações. Sabe aquela casa que está cheia de gente e, no entanto, cada um está solitário? Cada um está sozinho, se sentindo solitário? Aquela droga, né, da família sentada para almoçar, 6 pessoas em volta da mesa e cada um com o seu celular, ao invés de aproveitarem essa oportunidade de estarem sentados, de estarem no mesmo lugar, de estarem juntos e conversar. Isso em viagem. Não sei se vocês têm por hábito frequentar restaurantes. Experimenta aí. Vai no restaurante e presta atenção nas mesas à sua volta para você ver a quantidade de gente, né, que está ali, mesas enormes, com um monte de gente reunida, e o povo, cada um no seu celular. Hoje, inclusive, o celular, não sei se você já fez isso. Você entra no elevador, você está no elevador. Aí, a hora que o vizinho entra, para você se esconder, você pega o celular. Às vezes nem mexe, só finge que está mexendo, né? Só para não ter que trocar uma palavra com o vizinho, né? Trocentos mil apartamentos, trocentos mil vizinhos, todo mundo um empilhado em cima do outro e ninguém sabe como é o nome, muitas vezes, da pessoa que mora na porta ao lado, né? Isso é uma coisa que está provocando doença. Isso é uma coisa que está complicando a vida de muita gente. Então, sugestão, não faça isso. Entrou o vizinho, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, né? Não, não custa. Foi pegar o Uber, conversa com o motorista, entendeu? A viagem ela vai transcorrer mais rápido. São exercícios, até porque, de maneira geral, é muito mais fácil você conversar com um desconhecido do que com os conhecidos. Usem os desconhecidos como treinamento para conversar com os conhecidos. Imagino que lá no elevador você não vai ser mal educado, mal criado, rude, ignorante com o teu vizinho. É ou não é? Treine não ser. Treine ser amável, respeitoso, agradável, educado, empático, carinhoso, né? Com esses desconhecidos, para que quando você esteja com seus familiares, marido, sogra, sogro, filhos, irmãos, tios, tias, sei lá, né? Os parentes, quando você estiver com ele, você também haja da mesma forma. É isso que Emmanuel está pedindo que a gente faça. Tome cuidado, cuidado no, no falar, no se comunicar com o outro. Vamos parar para a gente fazer a nossa prece, gente? Acho que deu Vamos nossa lá. hora, né, Nando? É isso mesmo. Então a gente possa falar com Deus aí. Vamos lá, quem sabe ele nos responde, né? E a gente lembra o livro dos Espíritos, né? Com mais de 1000 perguntas e respostas. Então que a gente possa exercitar isso aí. Vamos para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Possamos nesse instante enveredando pelo caminho da oração, da prece e também das vibrações, queremos pedir aos benfeitores espirituais que possam nos inspirar nesse desejo de diálogo, quando nós podemos encetar este diálogo através de perguntas, de respostas, de paciência, muitas vezes de educação para com aqueles que estão e vivem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas pessoas com quem temos contato. Que os benfeitores espirituais possam nos ajudar, possam nos inspirar, possam nos apoiar para que consigamos levar a efeito este comportamento de bem responder, de ouvir
e de argumentar, de dialogar e também de questionar. Que nós possamos então tê-los, Jesus, quando és o nosso maior exemplo, no comportamento seu amoroso, de paz, de luz, que trouxe através do Evangelho, do teu Evangelho. Pedimos a Ti, Senhor, também que no campo das vibrações possamos vibrar nesse instante por aqueles nossos irmãos que estão passando por desafios, por dores e sofrimentos. Irmãos nossos que estão caídos no caminho, que estão sem teto, estão sem pão, que não podem tomar um banho, que não podem estar no aconchego de um lar. Muitos irmãos nossos pelo mundo afora, pessoas e todos os seres, todos os espíritos ligados a essa esfera de vida, todas as pessoas da nossa família, familiares, entes queridos, pessoas que estão nos seus lares, em tantos lugares do nosso planeta. Que a vossa luz abençoe a todos aqueles da nossa vizinhança, aqueles que encontramos no elevador, que encontramos nos corredores, nas calçadas, que encontramos na via pública. Que a tua bênção possa abençoar todos os nossos irmãos da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo. Que a vossa luz esteja conosco, Jesus, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar, né, que você pode responder aos nossos pedidos aí quando nós pedimos que possam fazer doações ao Clube Amigos da Boa Nova, que é da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, que tem a missão da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, onde temos aí a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, que traz espiritismo, psicologia, o bem. Então ajude, ó. Saiba como, entre no site amigosdaboanova.com.br ou se quiser falar com a nossa central, tem o 0800 12 018 38 para você telefonar, também o 11 2458 3214. Aí você fala, agora é melhor o WhatsApp, a gente já fala aí pelo celular, né, com mensagem escrita, falada. Então, anote o WhatsApp, 11 97 834 2246. E a gente também tem, não é, uma outra forma de doação, que é o Pix. Se você puder fazer uma doação aí rapidinha, instantânea, de banco para banco, anote a chave do nosso Pix, é um número de celular, 11 97 261 0272. Te aguardamos você aí no Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, caríssimo Edson. Você quer que eu leia mais um trecho aqui para que a gente prossiga? Por favor, Nando. Então vamos lá. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Quem que seria, gente? Vamos pensar juntos aqui. Os desviados da simplicidade e da utilidade, né? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado com ficar achando que somos melhores, entendeu? Que a minha religião é melhor do que a religião do amiguinho, que o meu time é melhor do que o time do amiguinho, que a minha sei lá o que é melhor do que o amiguinho, que infelizmente a gente costuma fazer isso muito, né? Os desviados da simplicidade e da utilidade, de maneira geral, são materialistas. São aqueles que vivem em função de coisas, né? Se você vive em função de coisas, é difícil ter simplicidade, né? Eu não sei onde é que está a simplicidade, ou como é que a gente pode entender simplicidade numa fila enorme, porque o iPhone 16 foi lançado. O bagulho custa 10 mil reais e o povo fica, sei lá, tô chutando aqui, nem sei se custa 10, tá? Pode ser que custe até mais.
É, e o povo numa fila absurda, enorme, comprando um negócio que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem, né? Porque vai lá e compra em 60 vezes. Por quê que tem que ser? Ah, não, mas é que o iPhone é um aparelho melhor. Tá tudo certo, tá bem, né? Se você vive, se você é influencer, né? Se você vive de postagens, se você precisa, tá tudo certo. Mas será que realmente, né? Não, porque a camiseta ela tem que ser da marca tal, o tênis da marca Y, né? É, o boné, o óculos, não sei o quê. É o que o povo hoje, o povo dos investimentos, chama de pobre premium plus, né? Ele usa tudo que o rico usa, só não tem o dinheiro. É, ou não é? Fica se matando, compra lá, faz dívida a rodo em função de ter coisas, né? E coisas que, vamos combinar, na grande maioria das vezes, né? Utilidade mesmo, que é bom, não tem. E por que que essa coisa do material é tão complicado? É importante? Claro que é. Nós estamos encarnados, nós estamos usando um corpo que é feito de carne e de osso, de matéria, que precisa ser alimentado, que precisa ser vestido, teu filho tem que ir para a escola, precisa de material, a gente precisa de água, de luz, né? A gente precisa sim de muita coisa. Agora, eu não sei se a gente precisa tanto de tudo o que se considera que precisa, né? Porque vejam, e aí vamos voltar para Jesus. Somos espíritos imortais criados por nosso Pai, por Deus, para sermos melhores. Você não é melhor porque você usa o tênis tal. Você é melhor pelo que você faz para o teu irmão, para o teu colega, para o teu familiar, por aquele pelo qual você pode fazer alguma diferença. E vamos combinar, é só olhar à volta, com um pouquinho de cuidado, que a gente descobre, sim, muita coisa que a gente pode fazer por muita gente. E eu não estou nem falando de dinheiro, não precisa nem botar a mão no bolso. Como a gente estava conversando lá antes, na grande maioria das vezes, só se colocar à disposição, só acolher, só abraçar, só dizer que a pessoa é importante, só dizer para a pessoa que você está ali à disposição dela, já é mais do que suficiente para transformar a vida dessa pessoa, sabe? É ter cuidado no que diz e, de novo, no como diz. Procurar ser o mais amável possível. Porque quanto mais amável você for, mais amável todos serão com você também. Lembra? Já ouviu falar? A gente colhe aquilo que a gente planta. E não tem nada mais básico, simples e verdadeiro do que isso. Plantou semente de milho, não adianta sentar e esperar colher café, porque não vai acontecer, né? Seja amável, que você vai receber a amabilidade. Seja ríspido, seja chato, seja, né, fica resmungando, que é isso que você vai receber das pessoas à sua volta. E vamos finalizar aqui o texto. Ele diz: toda resposta em assunto importante é remédio, é indispensável saber dosá-lo com vista aos efeitos. Cada criatura só tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável, digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Em favor de ti mesmo, não ouvides, não esqueças o melhor modo de atender a cada um. Vocês já ouviram falar isso, gente? Né? Veja,
Qualquer doença. Você tem muitas coisas que são remédio, desde que na dosagem correta. Por quê? Se você der em excesso, você mata. Ou aquilo que era para ser um remédio vira veneno. Se você der menos, não faz efeito, não funciona, né? Então, tudo, sempre, inclusive o como a gente fala, o como a gente lida, como a gente se comunica, como a gente trata, como a gente cuida, é, tem que ser feito com cuidado e da maneira correta, na dosagem correta, né? É, vocês já encontraram alguém que diz, não, eu falo mesmo porque é a verdade, eu gosto de falar a verdade, né? Ainda que doa, verdade sem carinho machuca. Para falar uma verdade sem carinho, fica quieto. É melhor não dizer nada, muitas vezes, né? Por quê? Senão você cria mal-estar, você magoa, né? Você gera feridas emocionais. E principalmente, de novo, no trato com as pessoas que são mais importantes para nós. Então, quando você vai repreender ou quando você vai educar seus filhos, toma cuidado com como você vai fazer isso. Não significa ficar passando a mão e desconsiderando. Tem que educar. E muitas vezes tem que ser firme. Agora, ser firme é diferente de criar traumas, né? Porque você achando que está ensinando, achando que está dando remédio, na prática, você faz com que a pessoa se perca, se feche em si, não tenha condições. Quantas crianças e quantos adolescentes a gente encontra, na verdade, quantos adultos a gente encontra hoje, que não conseguem decidir nada, não conseguem tomar uma decisão, não consegue. E por que que não consegue? Sempre tomaram essas decisões para ele, a vida toda. Desde que era criança, persistiu pela adolescência, persistiu pela vida adulta. Aí, se vê sozinho, porque vamos combinar que ninguém dura para sempre, nem você, né? Vai ter que se virar sozinho um dia. E quando tiver que se virar, não sabe o que fazer. Não sabe. Aí não consegue se relacionar, não consegue arrumar um namorado, uma namorada, não consegue, não casa. Aí 40 anos de idade, 50 anos de idade, não sai de casa. Né? Por quê? Não sabe, não aprendeu. Então, vamos lá, vamos. Depois peguem o nosso, nesse item 77, né? E releiam com carinho isso tudo. Emmanuel é muito legal. Ele vai muito a fundo num texto que tem uma página e meia, né? E com uma letra até grande. Vamos lá. Releiam, pensem sobre e tragam, que é o que interessa da doutrina espírita. Doutrina espírita não interessa para nada se a gente não conseguir transformar, usá-la para transformar as nossas atitudes, né? Tenho certeza que as suas relações serão muito melhores. Beleza? Beijo no coração, gente. Infelizmente, acabou. Até a próxima. E acabou mesmo. A gente agradece a sua audiência, sua paciência, estar com a gente. Então, beijo no coração e até o próximo programa Alvorada com o nosso querido Edson Ramazaki, Nando Garcia e toda a equipe aqui do Alvorada. Tchau, tchau, Edson! Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.